Olá, nós vamos falar sobre tráfico de animais silvestres no Brasil, os desafios dessa prática tão comum que acontece no nosso país. Primeira coisa, a gente tem que saber que, por ano, 38 milhões de espécimes são retiradas da natureza aqui no Brasil. Estima-se que gira em torno de 3 bilhões de reais o lucro desse crime, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje é considerada a terceira atividade ilícita que mais lucra, mais ganha dinheiro no mundo todo. No mundo todo, estima-se que seja 20 bilhões de dólares que seja o comércio de tráfico de animais em todos os países. O Brasil ele tem um destaque negativo em relação a isso, claro, por causa da biodiversidade. Né? Como a gente sabe, o Brasil é um país muito grande e muito diverso em relação à sua fauna, né? Já que nós vamos falar aqui sobre os animais. O que a gente pode colocar então no nosso texto? A gente pode fazer uma questão histórica, né? Por que isso começou, essa cultura de domesticar animais, sabendo que, claro, esses animais silvestres eles não são domesticáveis, né? O máximo que acontece é uma familiarização, porque eles ainda têm a característica silvestre, eles não são dóceis como os animais domesticados, que já têm uma prática normal, como a cachorro e gato, por exemplo. Ele começou então com essa prática, né, de domesticar, então a gente pode falar lá do início da formação do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui e identificaram de cara vários animais que não existiam na Europa. Então eles viam que vários índios eles tratavam esses animais com muita proximidade. Não existia domesticação, mas eles tratavam esses animais, né? Tinha uma relação ali mais clara com esses animais, quase humanizando de alguma forma, mas não era totalmente domesticado. E o que aconteceu? Os portugueses viram aquele contato e começaram a levar várias espécimes para a Europa e também tentar retirar esses animais das nossas florestas. Né? Então, isso ficou marcado lá no início da nossa formação enquanto povo. E desde o princípio, a ideia de se traficar animais é porque existem pessoas que compram, e essas pessoas que compram porque tem essa prática de vangloriar bichos exóticos. Então, existe uma questão social, né? Uma questão de status social quando você tem um bicho exótico. Então, a gente poderia colocar essa ideia de que começou lá atrás, exatamente como os portugueses começaram a identificar que eram animais diferentes e para mostrar, olha só como eu tenho esse animal diferente. E aí passaram mais de 500 anos e muito recentemente que foi começar a ter algum tipo de legislação. Né? Só para a gente ter uma ideia, a primeira lei de proteção à fauna é de 1967, que ela diz que é proibido caçar, capturar, comercializar e criar qualquer espécie silvestre sem autorização do Estado. Então, desde 1967 é crime ter um animal silvestre em casa. Né? Apesar de ser crime desde 1967, a gente sabe que isso acaba não sendo colocado em prática, né? A fiscalização, a punição e tudo mais. Outra coisa que a gente pode falar é a tardia valorização dos direitos dos animais. Existe a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que é de 1948. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é de 1978. Então é muito recente essa necessidade de pensar no animal como um ser importante para a nossa sociedade, para a natureza de uma maneira geral. Né? Então a gente pode colocar isso como ponto. E aí, como eu falei, como demorou muito para criar essa legislação, hoje o grande problema é a legislação ser muito simples, muito direta, e acabar não punindo muito os responsáveis por isso. Para a gente ter uma ideia, hoje um traficante de animais ele pode pegar de 6 meses a 1 ano de reclusão somente. E eles têm que pagar multas, né? Então as multas vão de R$ 500 a R$ 5.000. R$ 5.000 se essa espécie tiver correndo risco de extinção, por exemplo. Só que a maioria das vezes essas pessoas acabam não pagando essas multas porque acaba não sendo uma coisa impositiva, né? Então existem registros, por exemplo, o maior traficante do Brasil hoje deve mais de 9 milhões para o Estado por causa de tráfico de animais. E ele simplesmente nunca pagou nenhuma multa, por exemplo. E também acaba não sendo preso, porque ele vai para a delegacia, presta depoimento e acaba não tendo essa punitividade que seria importante para um problema tão forte, né? Como eu falei, só perde para o tráfico de drogas e de armas em relação ao dinheiro que se gira no mundo inteiro. Então é um crime que deve ser muito importante ser combatido, né? Que é importante ser combatido. E aí o que acontece? Essa lei ela é frágil também porque ela não distingue quem que é mal informado, aquele indivíduo, aquele brasileiro que tem um papagaio, por exemplo, sem saber que não pode ter,
e quem é traficante de verdade. Na hora que for ser julgado, na hora que ele for julgado, acaba não havendo distinção e essa pena acaba não sendo muito alta. Então, o grande traficante acaba não sendo preso. E esse é um grande problema que a gente fala quando, quando aborda esse tema. E outra coisa também é que a sociedade, de uma maneira geral, acaba não achando que é um crime sério, né? Então, apesar de gerar muito dinheiro e de fazer muitos indivíduos, no caso os animais, sofrerem, a sociedade, de uma maneira geral, acha que é super simples. Então, tudo bem, vou responder um inquérito, vou responder um processo e vou pagar uma multa ou não, e aí tá tudo certo, né? Então, a gente não tem o costume de denunciar, por exemplo, pessoas que têm animais silvestres, pessoas que vendem animais silvestres. Então, essa é uma coisa que a gente pode colocar no nosso texto. Outro fator que faz com que seja difícil combater o tráfico de drogas é que não existe clareza sobre a importância dos animais para um ecossistema saudável, né? Então, o brasileiro acaba achando que, tudo bem tirar esse animal dali, um macaco, uma cobra, que não vai fazer efeito nenhum para esse ecossistema. E a gente sabe, o fator ambiental, a consequência ambiental é muito grande, né? Quando a gente tira uma espécie determinada de uma área, né? Então, isso é muito importante a gente colocar. Outra coisa que a gente pode colocar de questões mais atuais é a importância das redes sociais para o aumento do tráfico de animais. Né? Então, nos últimos anos, não tem um dado específico, né? Tudo que eu estou falando em relação a dado é uma coisa estimada. Mas mesmo essa estimativa ela tem aumentado nos últimos anos, graças, por exemplo, à rede social, né? À internet, de uma maneira geral. Porque como a sociedade não identifica isso como um crime, é muito fácil você ver indivíduos, traficantes, vendendo animais silvestres na internet sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo de ser preso, por exemplo. Então é um canal muito fácil, muito aberto. E com a rede social, eles conseguem chegar a muito mais pessoas do que conseguiam chegar antes. Né? Então a gente pode colocar a rede social como um ponto que tem sido considerável em relação a isso. E, claro, relacionando a essa a forma como a gente julga que isso acaba não sendo um problema, né? Um problema social, e acaba não vendo isso como crime e tudo mais. Outra coisa também é a forma como ter um animal de silvestre, ele acaba tendo uma ideia de megalomania, né? Então relacionado sempre à riqueza, a status, a forma como se coloca na sociedade. A gente pode colocar alguns exemplos até conhecidos, né? Por exemplo, o Mike Tyson, que tinha onças ou tigre, eu não sei muito bem qual que é. Pablo Escobar, que tinha milhares, centenas de espécies que não era nem da Colômbia, ele tinha lá no seu sítio, né? Até mesmo casos mais leves como o Justin Bieber, com o macaco, coisas do tipo. Isso faz com que, através dessa visibilidade que essas pessoas famosas têm, acabam causando uma influência, como eu falei, de megalomania. É uma representatividade de poder nessa sociedade. Isso fica tão claro quando a gente percebe alguns dados que dizem que, por exemplo, existem hoje mais tigres em cativeiros nos Estados Unidos do que no mundo inteiro, porque é uma sociedade que valoriza esses animais exóticos e essa forma mesmo de ter um animal exótico representar algo na sociedade. Então a gente coloca isso como uma questão. Outra situação também é a gente achar como ser humano que está no topo da cadeia alimentar e aí pode fazer o que quiser, pode transformar a natureza para suprir todas as suas necessidades, sem considerar a questão egoísta, né? Então a gente não percebe que está sendo egoísta, sendo individualista, que não está pensando na natureza, porque estamos no topo da cadeia, então a gente pode modificar tranquilamente a natureza. Então a gente pode colocar essa postura do ser humano também frente ao meio ambiente. Isso aí, claro, encaixa em qualquer outro tema que fala sobre questões ambientais. Mas quando a gente fala sobre animal, claro, é uma superioridade física, mental e tudo mais, né? Esse poder. E aí, por pura vaidade, por uma obsessão pelo exclusivo, a pessoa acaba comprando animais silvestres. Então só existe o traficante, o tráfico no Brasil só é muito grande porque existem muitos compradores interessados em animais silvestres e pagam muito dinheiro para ter essa exclusividade, para mostrar a vaidade para os seus amigos, por exemplo, em redes sociais e coisas do gênero. E aí acaba criando um ciclo vicioso, né? Que seria o seguinte: quanto mais ameaçado o animal mais caro ele é comercializado. Se ele é mais caro comercializado, ele se torna mais procurado. Se ele se torna mais procurado, ele tem mais possibilidade de se tornar extinto. Então existem várias espécies que foram extintas
muito em função dessa prática de tráfico de animais desde sempre, né? Então a gente pode falar sobre vários animais, até mesmo na África, pode citar alguns que tiveram essa questão de extinção por causa da caça, por causa do tráfico, da venda ilegal desses animais, né? Só para a gente ter uma ideia, segundo o ICMBio, atualmente no Brasil existem 1.173 espécies que estão ameaçadas de extinção. E grande parte delas é por causa do tráfico de animais, né? Por causa da forma como o homem invade a natureza para tirá-los do seu habitat natural, né? E acaba sendo um grande problema. Então, toda essa questão a gente pode falar, buscar todo o nosso texto de que é preciso mostrar para as pessoas, a base do texto pode ser essa, que existem histórias atrás da compra daquele animal, né? E essas histórias são muito tristes para o animal, né? Obviamente, para a natureza, para o ecossistema e para toda a sociedade. Só para a gente ter uma ideia, estima-se que somente 10% dos animais capturados chegam ao seu consumidor final. Vou chamar de consumidor porque é isso que as pessoas fazem, consomem esses animais. Então, 10%, 90% desses animais capturados morrem nesse processo, no processo do tráfico, né? Então é um problema muito sério quando a gente fala um problema ambiental. E aí acaba criando uma questão importante. Existe também a questão social. A questão social é o seguinte: os traficantes aproveitam da pobreza das pessoas que moram próximo a essas áreas de coleta desses animais e pagam muito pouco dinheiro para que eles capturem os filhotes, capturem os animais, para vender para esses traficantes muito baratamente, muito baratinho, e depois eles acabam vendendo para o consumidor final muito, muito, muito caro. E aí isso é muito fácil quando a gente coloca até uma contextualidade em relação a isso, uma intertextualidade. A gente pode falar sobre a teoria da escolha racional, que é o maior benefício pelo menor esforço. Então essa teoria de escolha racional ela influencia diretamente na prática desse traficante, né? Então é o maior benefício pelo menor esforço. Então eu vou pagar muito pouco para essa pessoa que vai capturar e vou ter um retorno muito alto. Então aí a gente pode até falar que o tráfico de drogas é uma questão social no sentido de como existem muitas pessoas pobres, miseráveis na sociedade brasileira, isso ajuda para que o tráfico se mantenha, porque o traficante não vai lá na floresta pegar aqueles animais, são pessoas que moram próximo. Então essa questão social também pode ser colocada como uma pauta. Outra coisa também é a questão sanitária, né? Então, esses animais são armazenados em cativeiros, ficam em cativeiros e que acabam passando zoonoses para a gente, né? Que são as doenças que vêm desses animais para o ser humano. Então, a questão sanitária ela pode acontecer. Até mesmo estima-se que várias doenças, até mesmo o coronavírus, é também oriundo dessa prática no caso da China, de comer, de se alimentar de animais exóticos, né? Mas no Brasil também existem algumas doenças que chegam até a gente por causa desses animais que estão fora do seu habitat e acabam transmitindo doença e vai para toda a sociedade. Outra intertextualidade que a gente pode falar, a gente pode citar Schopenhauer. Schopenhauer falava que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade do caráter do ser humano. E quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Então a gente pode contextualizar isso, colocar no nosso texto, falar que, tipo, para Schopenhauer, quem não considera o animal um indivíduo importante para essa sociedade não pode ser considerado um bom homem, é um ser humano de mau caráter, de pouco caráter. Seria uma situação importante. Outra situação que a gente pode colocar também é um filme brasileiro muito famoso chamado Tainá, que retratava exatamente uma indiazinha que era capturada por um traficante e ela tentava impedir o tráfico de animais silvestres que existia e mostrava uma realidade que era muito distante pra gente. Esse filme já tem 20 anos e pouco se falava sobre tráfico de animais. Então a gente pode colocar também o filme da Tainá como contextualização, né? Outra coisa também a gente pode falar sobre a Hannah Arendt, ela tinha algumas coisas relacionadas ao mal, né? Então ela fala que o mal ela não é natural. Então o mal ele não está na sociedade, ele é político e histórico. E se ele é político e histórico, ele é produzido pelos homens. Mas ele só é produzido pelos homens se ele pudesse manifestar em onde que não se encontra onde se encontra espaço institucional para isso, né? Então, se o mal é político histórico produzido por homem, ele precisa de um espaço institucional, de alguma situação institucional que promova aquele mal. E a gente pode relacionar a questão das leis, ao rigor das leis, e citar essa colocação da Hannah Arendt, que aí ela fala muito claramente que não existe mal natural, né? Então o Estado ele tem que passar a mão na cabeça das pessoas para que esse mal invada toda aquela sociedade.
E existem também outras intertextualidades que, claro, vale a pena a gente citar. Para intervir a um problema desse, a gente precisa então fazer algumas coisas. Primeiro, aumentar a fiscalização, né? Então a gente precisa aumentar a fiscalização com o aumento do contingente da Polícia Militar Ambiental, com o aumento do contingente da Polícia Rodoviária Federal, quando a gente fala sobre fronteiras, por exemplo, da Polícia Federal também, quando a gente fala sobre a questão do IBAMA, então a fiscalização deve ser maior. E também deve aumentar a punitividade dessa lei, ela tem que ser mais severa. Então ela tem que promover a prisão imediata daquele indivíduo, para que ele não continue fazendo. Porque como a sociedade não vê como problema, ele acaba de sair da delegacia e continua vendendo seus animais ali, né? Então a gente pode colocar isso. Quem que faria isso? A gente poderia falar sobre o legislativo, o poder legislativo criar leis mais severas que punam de fato os traficantes, que consigam separar e diferenciar o traficante da pessoa mal informada, que não sabe que aquilo é um crime, né? Então isso seria bastante importante. A gente precisa também levar informação para a sociedade. Então, a gente poderia colocar o Estado, o governo de uma maneira geral, fazer propagandas na televisão, nas mídias sociais, nas redes sociais, para promover a conscientização da população a respeito do crime, a respeito de como que isso é nocivo para a sociedade de todas as formas, para o ecossistema, para a sociedade de todas as formas, né? Então a gente pode colocar isso também como fazer propostas, propagandas a respeito disso. As mídias também podem fazer essas propagandas e também pode fazer propaganda divulgando os caminhos, os meios de denúncia, né? Então existem locais em que você pode denunciar, né? ONGs, por exemplo, existem telefones, tem um telefone do Estado, mesmo do governo, que você pode ligar. Então deve fazer propaganda para que a população saiba da importância de denunciar essas práticas e aí, claro, também para que elas possam denunciar, né? E aí a gente consegue tentar resolver esse problema, porque é muito difícil, muito complexo, porque é do mundo inteiro. Mas é super importante a gente tentar pensar e informar a população para evitar que essa questão continue acontecendo.